Bom dia, irmãos. Bom dia. Com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para compartilhar do que Deus tem colocado nos nossos corações. Amém? O tema deste mês e do congresso é família, né? E estive pedindo a Deus que me desse algo especial para falar para as famílias. E eu lembrei de uma mensagem que eu preguei há muitos anos atrás, que era sobre as gerações. Conforme eu vou falando aqui, alguns devem até lembrar, né? Mas quem aqui teve o privilégio de conhecer o bisavô de vocês? Levanta a mão, assim, ó. Bisavô. Bisavó? Ou bisavó, né? Bisavô ou bisavó. São poucos, né? Uma Lucinha teve, né? Bisavó. E realmente é um privilégio, né? A gente poder conhecer os nossos antepassados, né? E essa mensagem de hoje vai ser uma conversa. Eu quero a participação dos irmãos. Então deixa o microfone preparado aí, Júlio, que a gente vai conversar juntos aqui hoje, tá bom? O texto que eu quero ler com os irmãos está lá em Salmos, no capítulo 145, no versículo 4. Pode usar a NVI mesmo, tá? Salmos 145, versículo 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Oi, gente. Salmos está no meio da Bíblia, hein? Amém? Uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. E eu lendo esse texto, eu fiquei assim pensativo em como foi legal eu ter assim a presença do meu avô e da minha avó comigo na minha infância, né? A minha avó, ela recebia umas irmãs em casa, né? Então ela tinha um círculo de oração lá, né, pai? E sempre foi legal ouvir aqueles hinos da harpa, né? Minha avó era da Assembleia de Deus, meu avô também. Então sempre tinha aqueles hinos, aqueles corinhos, né? E como foi bacana ouvir crescer ouvindo essas coisas. E eu perguntei ao meu pai, minha mãe, como que o evangelho chegou na família deles. E são duas histórias bem diferentes, né? Pai, leva o microfone lá no meu pai. Como que Jesus chegou na sua família, pai? A princípio, chegou através do meu avô. É para contar a história? Rapidamente, tá? A história é longa. Aqui. Até chegar aqui, então vou tentar resumir. Chegou no meu bisavô. Em 1900 e alguma coisa lá, 1900 e não sei quando, né? Meu avô tinha os filhos pequenos. Meu avô não era crente. Então ele era vendedor de carne de animal nas feiras lá no Rio Grande do Norte, lá em Mossoró. E chegou os missionários da Assembleia de Deus lá no Rio Grande do Norte. Eles eram conhecidos como as pessoas do livro da capa preta. E eles queriam um lugar para fazer uma reunião e ninguém dava casa para eles se reunir. Então eles foram conversar com meu avô, e meu avô, não, pode se reunir na varanda aqui. Aqui dentro não, mas pode ficar na varanda aí. E assim começou ali um ponto de pregação na casa do meu avô. E quando o padre, que a cidade antigamente era comandada pelos padres, quando o padre descobriu, os padres mandou as pessoas ir lá, dizendo que essas pessoas eram hereges. Os crentes que chegavam eram do diabo. Eram pessoas que pertenciam ao bode, né? Então, eles foram lá e avisaram ao meu avô, seu Chiquinho, chama com Chiquinho, você tira esses crentes daí, porque o padre disse que eles não são de Deus e tem que acabar com isso. Aí meu avô, como nordestino, tem um sangue muito quente, ele achou um absurdo aquilo. Ele falou, não,
Eles vão ficar aqui sim, porque aqui é a minha casa. Aí começou aquela confusão toda, e meu avô não era crente. Aí começaram a apertar meu avô, aí meu avô falou assim, então a partir de hoje eu sou crente também, minha casa vai ser de crente. Aí ali ele começou, ele aceitou Jesus como Salvador, e aquele pessoal ali perturbaram tanto meu avô que expulsaram ele da cidade. Ele, como feirante, que vendia carne, o padre deu ordem para ninguém comprar carne do meu avô. O que eles faziam é o seguinte, o cara chegava na barraca do meu avô, pedia um pedaço de carne, aí quando meu avô ia lá embrulhar a carne, ele saía, a carne estava cortada, aí estragava a carne, e ali ele tinha uma família grande, então ele não pôde continuar tendo a sobrevivência da família dele. Ele teve que fugir para uma outra cidade, e foi essa perseguição. E meu avô e meu pai, vendo tudo isso, né, ele é o que diz a palavra, ensina no caminho que deve andar. Meu pai aprendeu a palavra de Deus naquela perseguição, naquele momento todo, ele recebeu Jesus como Salvador, e assim ele passou essa palavra para a gente também. Resumindo, né, foi assim. E a minha mãe, foi como que Jesus chegou na sua família, mãe? Jesus chegou na minha família através de mim, porque meus pais, eles eram espíritas, né? Eles seguiam outras coisas que não eram de Deus, e aquilo sempre entristeceu o meu coração. Quando tinha aquelas reuniões deles lá na minha casa, eu ficava chorando o tempo todo, ao ponto daquelas mulheres pedir meu pai para tirar eu dali, porque eu estava atrapalhando eles de fazer a reunião. E aí eu tinha que sair da sala para eles terem a reunião. E aí, através de... Quando eu perdi minha mãe, no momento em que ela esteve muito enferma, eu comecei umas amigas da escola me levar para o nome dela para oração. E uma das minhas amigas me levaram na primeira igreja de Nova Iguaçu, elas eram de lá. E ali eu tive o primeiro contato com o Evangelho, eu não sabia nada de Jesus. Tive o meu primeiro contato, só que eu conversei muito com o pastor de lá, pedindo para ele orar pela minha mãe, e a minha mãe faleceu. E quando ela faleceu, eu fiquei muito triste, achando que Deus não tinha escutado a minha oração. E aí eu fiquei em casa, eu não queria ir para a escola, não queria ir para lugar nenhum, nem para a igreja. As meninas me chamavam e eu não queria ir. Até que o próprio pastor Edgar pediu para eu ir lá no gabinete, e ele conversou comigo sobre as verdades da palavra, né? Dos propósitos de Deus. E nesse ponto, quando eu comecei a frequentar lá, tudo que eu aprendia lá, eu falava para minha mãe. E a minha mãe passou a não aceitar mais a visita daquelas mulheres do centro lá no hospital. E uma das coisas muito importantes, que agora nem pode mais, é que nos hospitais tinha as visitas dos evangélicos. Agora os hospitais proibiram devido a alguns orarem muito alto, querer expulsar demônios, e prejudicava os pacientes. Foi proibida, né, essa visita. E aí, mas naquela época tinha, e um grupo, entrava na enfermaria, cada um tinha um paciente para cuidar. E a senhora que adotou minha mãe ali em oração, ela conseguiu passar tudo que ela tinha que passar sobre Jesus. E quando eu chegava, minha mãe me contava tudo. E ela estava muito empolgada com a palavra de Deus. Tanto que quando essa mulher do centro foi lá, ela não quis receber essa mulher, de jeito nenhum. Então, eu entendo que minha mãe, ela partiu com Jesus. Né? E quando eu retornei para a igreja, logo em seguida eu conheci o Roberto, que também me ajudou muito nesse processo. E um dia eu estava ouvindo a palavra, o missionário estava pregando, e quando eu vi, meu coração ardeu tanto, eu fui à frente e aceitei Jesus. E ali eu levei Jesus para minha casa, para minha família. Meu pai, anos depois, aceitou também, morreu salvo. A minha, ela era a minha babá, porque minha mãe sempre foi muito doente, e ela que cuidou, que me criou praticamente. Eu chamo ela de mãe, né? E a minha irmã, que ela teve uma criança, eu tive ela como a minha irmã, Andréia, que chamo ela de irmã até hoje. Também aceitaram, todas duas aceitaram Jesus como Salvador.
E a minha avó, a mãe do meu pai, que me ajudou quando eu perdi minha mãe, foi ela que ficou lá comigo e também ela morreu salva por Jesus. Além disso, né, meus filhos que foram nascendo, todos salvos, meus netinhos, tudo na igreja, é de geração em geração, verdadeiramente, como disse a palavra que nós lemos agora. Exatamente. Então, está vendo como é importante a chegada de Jesus nas famílias? E quero fazer uma pergunta para você aí. Tenta forçar a sua mente e pensar como que Jesus chegou na sua família. Através de quem? Do seu bisavô, do seu avô, da sua avó, da sua mãe. Quem foi que levou Jesus para você, na sua família, né? Então, esse versículo é tão poderoso que uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Então, o avô que gosta muito de contar história, né? Bisavô que gosta muito de sentar e ficar contando história. Se deixar, eu fico o dia inteiro contando história, né? E eu fiquei me lembrando das histórias, né, que são contadas, né? E isso marca muito a gente. Algumas histórias a gente não esquece nunca mais, né? E é muito bom e importante a gente também valorizar essa chegada de Jesus na nossa família, né? E existem vários tipos de gerações, né? Eu vou citar aqui alguns. Pode botar na tela aí, Júlio? E eu quero que vocês se identifiquem aí. Quem nasceu entre 1940 e 1965? Levanta a mão. Tem bastante gente aí, ó. Esses são os chamados Baby Boomers. Eles foram nascidos na época em que acabou a Segunda Guerra Mundial. Então, aqueles homens todos voltaram para suas casas, e aí, como não tinha emprego, que estava tudo destruído, né, por causa da guerra, esses homens passaram a fazer muitos filhos. E eram famílias muito grandes, né? Famílias de 10, 12 pessoas, né? Quais famílias aí que tem irmãos, tem família dos avós aí que tem 10 tios, aí, 10 avós? É muita gente, não é verdade? Então, os Baby Boomers, eles marcam o fim da Segunda Guerra Mundial, e ali aqueles pais, que é uma geração anterior, que é chamada, que não está aqui, mas é chamada da geração tradicional, né? São aqueles homens e mulheres que eles valorizam muito algo específico. Por exemplo, a gente que é da geração mais nova, né, a gente sempre ouviu falar do avô, quando a gente está com uma idade de trabalhar, os idosos falavam assim, irmão Roberto deve perguntar, você tem que ser fichado numa empresa, entendeu? Você, né, pai? Você tem que assinar a tua carteira, não é assim? Se você não for fichado, tu é vagabundo. Você vai ter que ser fichado. Então, esses idosos, essas pessoas dessa geração, eles valorizavam muito você ter um emprego, né? Você trabalhar. Porque eles começaram a trabalhar muito cedo, né? Com 14, 13, às vezes até com 12 anos, eles já estavam trabalhando. A polícia prendia quem não tivesse carteira assinada. Olha só que ponto que era essa geração, né? E outra coisa também que uma geração depois viveu, que foi a ditadura, eles ficaram marcados, sabe pelo quê? De andar sem documento. Meu pai, até há pouco tempo, quando era mais novo, meu pai, quando saía, você está com a identidade aí? Né? Tinha que levar a identidade, porque naquela época o militar batia, pegava o documento, se você não tinha, você sumia. Não é verdade? Quem lembra dessa época? Né? Então, foi uma época que marcou muito essas pessoas, né? Os Baby Boomers. Então, eles são conhecidos por ter uma educação rígida, tradicional, conservadora, de fortes valores familiares, relativo ao casamento, filhos, segurança, tinha que ter uma casa, né?
O camarada nessa época ele tinha que ter uma casa. Ele tinha que ter um carro e tinha que ter uma estabilidade. Por mais que aquele emprego não pagasse bem, mas eles ficavam anos na mesma empresa, né? Eles queriam até se aposentar na mesma empresa. Essa é uma característica dos baby boomers. A geração X é de 66 a 78. Quem nasceu nessa época aí, levanta a mão. Hoje todo mundo vai se entregar aí a idade aí, hein? Ô, Cris, levanta a mão, hein, Cris? 66 a 78. Quem? Levanta a mão aí, irmão. Aí. Vocês são caracterizados pela geração X. Vamos ver o que é a geração X? Filhos dos babies boom. Grupo de jovens sem identidade aparente que enfrentariam um mal incerto, sem definição de um futuro hostil, nomeada como X por causa da queda da taxa de natalidade. Foi conhecida pelo movimento hippie, revolução sexual, a AIDS, a televisão a cores e o auge do cinema, né? Então, na geração X, nessa época, foi o movimento hippie aí. Quem participou do movimento hippie? Agora, calma aí, gente. Não é hora de se entregar, não, entendeu? Mas quem foi hippie aí nessa época, aí levanta a mão. Nem conheciam a Jesus ainda, né, meu irmão? Mas andava com aquela calça boca de sino, não é verdade? Um cabelo diferente, né? Umas camisas social, né? Umas músicas meio estranhas. E também foi conhecida pela nova doença que está assolando até os dias de hoje, que é a AIDS, né? Que até então não se encontrou a cura da AIDS. E, como não falar, do cinema, né? Quem foi que assistiu? Quem lembra do primeiro filme no cinema que assistiu? Quem lembra aí? Irmão Paulo, leva o microfone lá para o irmão Paulo. Irmão Paulo, você vai lembrar do filme que você assistiu? Você lembra? Então fala aí qual foi o filme. Dólar Furado. Qual o nome? Dólar Furado. Ih, rapaz, esse é o nome. É filme de Bang Bang. Bang Bang? Quem mais lembra aí do primeiro filme que assistiu? Assim, Mandinho? Trapalhões? Ó, Trapalhões eu assisti, hein? Tom e Jerry. No cinema? Rapaz, mas... Bom, Roberto. Que isso, homem? Já tinha isso? Zumbi, os mortos vivem no Cine Pavilhão. Banco Itaú. Ah, lembro, sei. E quanto que era o ingresso? Era Cruzeiro antigo. Era Cruzeiro Reis? antigo. Era Reis ainda? Não, não é Reis. Não. Era Cruzeiro antigo. Uma coisa, principalmente o pastor Roberto Carlos. Pode falar. O filme que ele viu foi filme de Carlito. Carlito Mazzaropi. Carlito mesmo, aquele que era rapidinho. Estão tentando aí enganar o povo? Não engana não. Vocês viram, foi o filme do Carlito mesmo, preto e branco, naquela telinha pequenininha, tá? Não foi nada de cinema, não, né, mano? Ó, acho que você é antes dos baby boomers, hein? Você é da geração tradicional, hein? É. Mas foi muito marcante esse auge do cinema, né? E até porque muitos levavam suas donzelas, né, para assistir filmes, não é verdade? E aí, ó, você novo aí nasceu por causa desses cineminhas aí também, não é verdade? A geração X, as características principais, né? Ela busca da individualidade sem perda da convivência em grupo, maturidade e escolha de produtos de qualidade e inteligência, ruptura com as gerações anteriores e seus paradigmas, busca maior por seus direitos, preparação e preocupação maior com as gerações futuras e a procura de liberdade, né? Essa geração X, ela foi marcante aí também, hein? E quem é da geração Y
de 79 a 94, que é onde eu faço parte, né? Não vou levantar bandeira para essa geração, mas foi a melhor geração de todos os tempos, né? A geração Y, que também conhecida por geração do milênio ou da internet, devido ao fato de serem os primeiros a nascerem num mundo totalmente globalizado. Foi caracterizado pelo computador, a impressora, internet, e-mail, celular e a globalização, né? Antes de entrar na geração Z, eu quero convidar aqui o irmão Roberto, pastor Roberto, pode vir aqui? O senhor é um bom, o senhor tem uma mente muito boa. Eu quero convidar aqui um da geração X. O Marcos é X, né? Você é X, Marcos? Você nasceu em qual ano, Marcos? 7,6? Então é você mesmo, vem. 1800 não pode, não? E quem aí é da geração Z, 95 a 2010? Tem alguém aí? 95 a 2010? Vem. Vou fazer umas perguntas para vocês. Fica aqui, fica aqui. Não, você aí mesmo, Marcos, você no meio. É. Pastor Roberto, o senhor nasceu em qual ano? 1951. 51, olha lá. Como que era a comunicação na sua época? Como que se fazia para se comunicar com uma pessoa de outro estado, de outro lugar? Através de carta. Carta. Epístolas. Carta. Como Carta. Carta. Telefone por manivela. Telefone por manivela. Você, por exemplo, eu trabalhava num cartório, você tinha que ligar para o Rio, aí no cartório você ligava para CTB, ali na rua Nilo Peçanha, a telefonista esperava da linha, aí 1 hora depois, ó, tá pronta a linha para tal telefone. Quando o cara atendia, a telefone caía. Não é? Era 1 hora. Às vezes ficava o dia inteiro para fazer uma ligação para o Rio. Entendeu? Sério? Em 1967. Eu não sabia que era de 60 até. Não sabia que era 60 demorado até assim, 67. Não. Demorava. Isso é uma ligação. Uma ligação. Você dava corda. Eram 2 pilhas, você rodava a manivela. Alô, telefonista, eu quero fazer uma ligação para o Rio de Janeiro. Qual o número? Tal, 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 tal. Aí ela pegava e, ó, não tem linha ainda não, mas assim que tiver linha, Isso você ficava esperando. E ficava, às vezes, o dia inteiro. 1, 2 horas por telefone. E a carta? A carta demorava, às vezes, 2 dias, 3 dias. Para chegar? Para chegar no Rio. Aí a pessoa, para chegar no Rio. E a pessoa se você lia... fosse mandar uma carta, por exemplo, para o Nordeste, era 1 semana, 15 dias. Misericórdia. E se fosse algo urgente? Estou passando mal, vou morrer. Morria. Não dava. Olha, estou passando mal. Papai, eu não estou bem de saúde, não. Estou passando muito mal. Quando ele recebia a carta, já vinha para o enterro. Já tinha enterrado, né? Não era fácil, não. Era até 67, mais ou menos. Até 67. Depois, não. Eles criaram o Ministério das Comunicações e aí eles investiram. Aí foi mais rápido. Vamos lá. Quando você era pequeno, sua casa tinha telefone? Não, telefone não. Tinha não. E você lembra como era difícil para ter um telefone em casa? Era muito difícil, mas minha casa foi uma das primeiras a ter telefone. Tu sabe quanto que tua mãe pagou? Não, aí eu já não sei. Como eu trabalhei na Telemar, aí eu facilitei lá e eu consegui o telefone com mais facilidade. Bom, mas o pessoal ia lá em casa para fazer ligação, ninguém tinha telefone. Lá em casa também. O senhor lembra quanto que era uma linha telefônica? Uma linha telefônica alugada era 1 salário mínimo. Alugada? Alugada. Como é que é isso? Tinha camarada que comprava, fazia investimento em linha telefônica. Eu conheço uma pessoa
que com um telefone comprou uma casa. Como é que é? Eu conheço uma pessoa que com um telefone comprou uma casa. Comprou uma casa com um telefone. Com um telefone. Ele vendeu, é verdade, ele vendeu a linha com o dinheiro, comprou, deu 80% do preço da casa e depois pagou, juntou e pagou isso, 20%. rapaz? Mas que época foi essa? Isso uns 30 anos atrás, 35 anos, não é tão antes distante, do né? celular. Ah, sim. Tanto que teve um camarada em Nova Iguaçu que tinha mais de 300 telefones, que ele comprava. A Rapaz, pessoa estava apertada, ele ia lá, comprava o telefone, Alugava. em um ano ele recuperava o dinheiro. E eu ouvi falar que um se matou quando criaram o celular. Ele se matou Não tinha mais com porque que ganhar dinheiro. não tinha. Quando todo o dinheiro dele era investido em telefone, aí o que é que aconteceu? Quando veio o celular, o telefone morreu. morreu. O telefone morreu. O cara morreu. Irmão Marcos, O cara morreu. quantas pessoas iam na sua casa ligar? Ah, ia muita gente. Mas eu lembro do meu celular. Meu celular, eu lembro meu primeiro celular, um tijolão, que era da ATL. Da ATL, Tijolão. que tinha um. Aí eu me Motorola, lembro, Motorola? Acho que era Motorola, E aquele eu fui Motorola. na Barra. Eu fui na Barra Que da pesava Tijuca a calça pra comprar. cair assim, Isso, né? e tinha que botar aqui pendurado aqui para tirar onda. Rapaz. E ninguém tinha. Eu me lembro que eu fui na loja, lá na Barra da Tijuca, comprei celular. Quando eu saí da loja não tinha sinal, tinha que ficar assim. Ih, rapaz. Aí. Mas foi isso E aí. tinha um bip também, né? Tinha um bip. Teletrim. Teletrim. Como que é a comunicação sua hoje? Celular. E o que você usa no celular para se comunicar? WhatsApp. WhatsApp. E olha só, se você mandar uma mensagem para sua amiga, ela visualizar e não te responder, você vai ficar ansiosa, não vai? Bom, Alberto, se você manda uma carta, quanto tempo chegava? Chegava uma semana, 15 dias. Não, e até a pessoa responder. Agora, a pessoa manda uma mensagem no WhatsApp, se a outra visualizar e não responder, rapaz, é a briga do século. Deu os tiquinhos azul lá e a pessoa não respondeu, acabou. Acabou a amizade. Não é verdade? E pode sentar, irmão. Faltou a Pode falar. geração A, o irmão Franklin, adiante de Cristo. Aí, irmão Frank, agora pegou pesado, hein, irmão Frank? Agora. Aí, irmão Frank, agora pegou pesado ele. A comunicação no tempo do irmão Franklin Era por pombo. Era por pombo e por fumaça. Ele botava fumaça. Levantava. Era pombo correio. O que eu quero destacar, meus irmãos, é que olha como que mudou a comunicação entre as gerações. Como que uma geração está se comunicando com a outra. Não é verdade? Como que mudou isso, né? A geração Z, que é de 95 a 2010, é uma geração que corresponde à idealização e nascimento do World Wide Web, que é o WWW. Criado em 1990, a grande nuance dessa geração é o Zapiar. É o Zap Zap, né? As características era 100% digital, redes sociais à vontade, mensagem instantânea e teoria do gênero que começou a ser implementada nessa geração. E a última geração, que é a partir de 2011 até os dias atuais, é a geração alfa, né? Mas o que eu quero frisar com os irmãos, e uma coisa que eu sempre achei muito legal e que as gerações agora talvez não conheçam, é que algumas expressões dos tradicionais do Brumes e do X estão aí até hoje. Eu quero ver se alguém vai descobrir aqui. As irmãs,
quando o pessoal falava assim, nossa, esse homem é um pão. O que é isso? Hã? É um homem bonito? É? E se o pessoal de hoje aí falar, não, que pão que é? Pão? Eu quero saber de pão. Né? E outra expressão assim, ó. Ih, irmão Marcos está meio borocochô. Tá o quê? Tá tristinho, né? E se eu falar assim, ó. Rapaz, Giovanni está numa pindaíba. Tá como? Mas o Giovanni não sabia que era pindaíba, sabia? E se falar assim, ó. Ô, Daiana, você não sabe bulhufas. Sabe nada, né? Até que vocês estão sabendo, a geração nova aí, hein? Hã? E se falar assim, ó. Deixa eu ver aqui. Rapaz, esse culto de hoje está supimpa. Está vendo como que umas expressões marcam época e elas ficam, né? Passa de geração em geração. Por que que passa de geração em geração? Porque os idosos, eles costumam a falar, né? Os avós falavam, os bisavós falavam, os pais falavam, né? Eu lembro quando eu era pequenininho, meu avô, dia de sábado, né? Meu avô Jeremias, ele limpava o quintal, que eu nunca vi um quintal tão limpo igual do meu avô Jeremias, não é verdade? Sábado ele acordava cedinho, meu avô foi ex-combatente, então ele chegava, cortava umas peças de queijo mina dessa largura, tinha um cachorro chamado Joe McEnroe. O Joe era o cachorro mais bem tratado que eu já vi na minha vida. Meu avô pegava uns pedaços de queijo mina assim, jogava para o alto, aquele cachorro vapo. Rapaz, eu ficava impressionado com aquele cachorro. Ele comia, meu irmão, era bife mesmo, de quanto a filé, o bicho bruto. O cachorro, aquele cachorro ali era bonito demais, viu? Então, o meu avô, ele limpava o quintal todinho assim, ó. Para tu ter ideia, o Joe McEnroe, ele tinha um castelo só para ele, né, pai? Em frente da casa, na casa do meu avô tinha uma casa com varanda e tudo, para o cachorro. Com varanda, né? Tinha um pé de romã só para o meu cachorro, só para o cachorro do meu avô. Olha! E meu avô limpava aquele quintal todinho. Ele chegava para mim, Tiago, vem aqui, pega o carrinho de mão aí. Eu pegava. E ele falava assim, você quer ganhar uma grana preta? Eu falei, quero, vô. E naquela época era cruzeiro, né? Se eu quero, vô, então vamos juntar isso aqui. E o pessoal antigo, né, que não tinha tanto conhecimento, mandava jogar as coisas lá no rio. Não estou entregando aí. É por isso que esse rio está transbordando. É por isso que esse rio está transbordando, meus irmãos. As gerações anteriores jogavam tudo no rio. Ó, se bobear, se você for vasculhar aquele rio ali, tem coisa lá dentro, meu irmão. Entendeu? Tem janela quebrada, tem porta velha, tem tanta coisa debaixo daquele rio ali, misericórdia, meu irmão. Mas eu jogava mesmo, jogava lá e quando eu voltava, meu avô tirava aquele maçarote de dinheiro aqui. Toma aí, meu filho. Eu ia lá e gastava tudo com sacolé da Dona Lila, pagava para os amigos todos. Era uma festa. Então, meus irmãos, o que eu quero frisar com os irmãos aqui? Como que é importante a comunicação entre as gerações. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como que você está transmitindo Jesus para essa nova geração? Né? Como que eles estão percebendo Jesus? Como que eles estão vendo Jesus através de você, através de mim? Gírias e costumes, né, são bem diferentes de uma geração para outra. Quer ver uma coisa? Quem passa café aqui naquele coador de pano, levanta a mão aí. Ó. E é uma coisa simples, hein? Quem passa café no coador de pano, levanta a mão. Quem já passou café numa meia velha, cheia de chulé aí? Aí também não, né?
Quem passa café hoje na cafeteira elétrica, só botar a aguinha lá e ligar, tem cafeteira até que você programa a hora para você passar o café. Não é verdade? Então, hoje em dia, a gente ainda utiliza de métodos antigos. Por quê? Porque nossos pais usavam, nossos avós usavam, né? E são coisas que vão passando de geração em geração, como também Jesus tem que ser passado de geração em geração. Não é verdade? E eu quero falar mais um costume aqui com os irmãos. Eu não consigo entender o porquê daquela fila na lotérica, meu irmão. E se você perceber, você olha para a fila, está todo mundo com um papelzinho na mão para pagar uma conta. Eu não consigo entender, mas os irmãos eles vão na lotérica, vai no banco, né, fica naquela fila horas, porque vocês acostumaram a esperar, vocês têm paciência. E, por exemplo, meu pai, por exemplo, até pouco tempo pagava a conta na lotérica, né, pai? Paga até hoje, pai? Paga? Não. E olha só, a conta só está paga depois que a Caixa pegar o grampeador e cheque na conta. Né? Mas eu falei com meu pai, você paga isso no aplicativo, pai, no banco do seu aplicativo. Ele, mas como é que eu vou saber que está pago? Eu não tenho papel? Não tem comprovante de nada. Como é que eu vou saber que o negócio está pago? Rapaz. Riva, você faz isso, Riva? Tem que ter o grampeador e cleque. Esse aí é crente, hein? Ele é igual o Tomé, ele tem que ver para crer. Mesmo pagando pela internet. Misericórdia. Olha que costume, né, meu irmão? E vou te falar, hoje em dia a gente bota tudo em débito automático. Às vezes a Light cobra mais, a gente nem percebe. Quando vai ver, já passou 3 meses e cobrou R$1.000 de conta. Não é verdade? Está tudo em débito. Mas os mais antigos, eles ainda não têm esse costume. Aí, o que tem que acontecer? Os mais novos têm que mostrar, né? É assim, pai, é assim que faz, ó. O comprovante está aqui, nesse arquivo aqui de comprovante, de pagamento. Está tudo pago, calma, vai dar tudo certo. A Light não vai vir cortar a sua luz, não, né? Mas são costumes que as gerações, elas vão se perdurando de anos em anos, né? Então, o que eu quero frisar com os irmãos é o esforço que nós temos que fazer para passar de geração em geração o Evangelho de Cristo, né? Porque, se a gente for relembrar, quantas coisas já se perderam, né, na história. Quantas coisas a gente acaba até esquecendo. Quantos lembram aí do nome do seu bisavô? Nome bisavô, nome bisavó. Né? Eu não sabia o nome do meu bisavô, tive que perguntar. Né? Quantos lembram, quantos sabem aí o nome do seu avô? É mais fácil, né? Aí lembra. Né? Mas a gente também, como novo, é interessante a gente perguntar a história da nossa família. Né? O que eles passaram, as dificuldades, o que eles enfrentaram. Porque a gente vai também valorizando o esforço que aqueles irmãos tiveram para a gente estar firme com Jesus até hoje. Porque Jesus chegou na vida do meu bisavô e não foi fácil a vida dele. Ele teve que tomar uma decisão, não teve, pai? Ou ele saía de lá, ou os cangaceiros lá iam matar ele. Né? E olha só a dificuldade que alguns enfrentaram para reconhecer Jesus. E hoje está tudo tão mais fácil, né? É tudo tão mais tranquilo. Né? A gente pode vir aos cultos a hora que a gente quer. Né?
tem acesso online, a gente pode escutar online. Então, como que está sendo essa comunicação entre as gerações? E mais um versículo, só para a gente encerrar, que está lá em Salmos, no capítulo 78, do capítulo de 1 ao 7. Salmos 78, de 1 ao 7. Diz assim: povo meu, escute a minha instrução, incline os ouvidos às palavras da minha boca. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, coisas que ouvimos e aprendemos e que os nossos pais nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho para Jacó e em Israel estabeleceu a lei, ordenou aos nossos antepassados que os ensinassem aos seus filhos, para que a geração seguinte os conhecesse, e também os filhos que haveriam de nascer, e eles, por sua vez, contassem a seus próprios filhos. Assim, eles poriam a confiança em Deus, não se esqueceriam dos seus feitos e obedeceriam aos seus mandamentos. Então, o que eu quero passar para os irmãos que são mais antigos é: conte as histórias que o Senhor tem feito na sua vida para os seus filhos, para os seus netos. Passem para eles a importância que Jesus teve na vida de vocês, como que vocês conheceram a Jesus, como que vocês se converteram. E se vocês forem lembrar do dia que vocês se converteram e o processo que você viveu para chegar até aqui, isso é muito importante para essas novas gerações. Porque se a gente não tomar esse lugar de passar para as novas gerações, outros vão passar. Porque a tecnologia hoje está muito avançada, eles têm acesso a coisas que a gente não teve. E se a gente não ser líder, não ser sacerdote, não ser mulher de Deus nas nossas casas, outros vão ter essa oportunidade de passar e ensinar coisas que não está do agrado de Deus. Amém, meus irmãos? Gostaram? Vamos orar então pelas nossas famílias, né? Vou chamar meu pai. Que Deus possa abençoar nossas famílias, que nós possamos ter uma comunicação assim mais tranquila, uma transição mais tranquila, né? Do geração tradicional ou dos antes de Cristo, né? Até os dias de hoje. Amém?